Legal, começando mais uma edição do Podcast Timão. É carnaval, Felipe Facincani, tudo bem, Felipe? Tudo bem, Belon, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo aí do Podcast Timão. Exatamente, estamos gravando onde esse Podcast Timão? CT Joaquim Grava. Estamos no CT do Parque Ecológico do Tietê, eu e Felipe Facincani, repórter das Rádios Bandeirantes, Rádio Bradesco, mas também, é claro, temos aqui no Podcast Timão 52, ou como gosta de dizer Vitor Guedes, podcast número 2 da segunda temporada. É isso mesmo? Você que é fã de séries de TV, Vitão? Tudo bem contigo? Tudo bem, eu não sou muito fã de série de TV, eu gostava do Coquetel com o antigo Miera e da sala especial da antiga TV Record. Um abraço pro Espeto, como é mais conhecido, o Felipe da Bradesco. Tudo bem comigo, eu não fui pra China, então tô de volta. Tá certo, primeira participação no ano de 2016. No último podcast o senhor estava fazendo coisas indecifráveis e indefiníveis, que não vem ao caso aqui, mas está de volta aqui nesse podcast número 52. Um abração também para você, Rodrigo Vessone, tudo tranquilo? Olá, um grande abraço a todos. Segundo aqui do ano, já meio polêmico, né? É, bastante polêmico, a gente vai ouvir a palavra do Eduardo Ferreira, diretor de futebol do Corinthians. Acho que é sobre isso que você está falando, né? Polêmica entre Corinthians e São Paulo, Vessone. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai ouvir e vai discutir bastante a respeito da negociação do Fabián Balbuena. Teleco, meu querido Teleco, vale tudo isso, Balbuena? Uma briga entre Corinthians e São Paulo? Olha, cara, de paraguaio, se ele for 30% do que jogava o Gamarra, já será um cracaço. Vamos torcer. É da seleção, ou foi da seleção paraguaia, já foi titular, reserva, enfim, o Balbuena é um jogador que, apesar de novo, tem experiência. Antes de chamar o Eduardo Ferreira, deixa eu aproveitar que o Felipe Facincani tá aqui, ele que nunca participou do podcast Timão, tá ao meu lado, acompanhou a entrevista do Eduardo Ferreira e pode dar o pitaco a respeito disso. Vale tudo isso? Vale essa briga? E você acha realmente que o São Paulo entrou só para dificultar a negociação do Corinthians com o Balbuena, Espírito? Bom, Belo, primeiro um abraço a você, ao grande Vitor Guedes, ao grande Rodrigo Vessone, dois amigos de meio e de cobertura diária do Corinthians. Agora, eu acho que o mercado, quando está aberto, é democrático e disponível para qualquer um fazer propostas. Eu sou contra essa questão de, se há um acerto, você não pode ir lá mexer no cara e tal. Acho que vivemos uma democracia e o futebol também, ele permite esse tipo de discussão. Então, enquanto não há um acordo fechado, completamente definido entre duas partes, o jogador ainda está disponível. O São Paulo fez a dele. Agora, se houve uma inflação ou se não houve uma inflação, aí vai por parte do empresário do próprio jogador tentar manter a palavra inicial com o clube. Se isso foi feito, né, se essa palavra foi mantida, ótimo, que legal da parte do cara. Mas também, se o cara mudar o discurso dele porque ele achou-se no direito de ganhar mais, também a gente não pode tirar a razão do cara. Mas eu sou a favor da democracia de mercado e não entendo como nenhum tipo de melindre ou algo que vá melar qualquer negociação. Tudo bem que as partes, né, ficam sempre bastante chateadas umas com as outras. Mas eu acho que o futebol tá muito chato e quanto mais desse tipo de negociação acontecer, pra mim é melhor. Rivalidade, né, entre Corinthians e São Paulo, já aconteceu entre Corinthians e Palmeiras. Eu lembro quando o Corinthians tentou contratar o Edno e acabou conseguindo contratar, ele estava na Portuguesa. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos brigaram pelo... Melo, diga, antes que você apresente o nosso Teleco, eu queria concordar com o Espeto, deve ser um momento ímpar na carreira de Espeto, assim, Vitor Guedes concordou comigo. Vou escuta nele para que ele te ouça então, Vitão, pode falar. Um momento ímpar da carreira do Espeto, ele vai contar pra mãe. Vitor Guedes concorda, assina embaixo o que disse o Espeto. O Corinthians brigou uma vez pelo Gralac, vocês lembram disso? E conseguiu, era melhor não ter conseguido. Mas brigou com o Palmeiras na época, em 94, 93, para trazer o Gralac. A questão é o seguinte, o Marco Belo, que é um galã, depois que apareceu no Fox, canais Fox, ficou muito disputado pela mulherada, a mulherada liga pra ele direto, não pergunta pra quinta esposa do Marco Belo se pode sair ou não. Hã? Mudou até o cabelo pra 2016. Então, não fica assim, mercado é o seguinte, quem paga mais leva contrato, o que eu acho antiético algumas coisas na base. Contrato, pegar um moleque na base antes de ser profissional, antes de ter o primeiro contrato, eu acho um mercado nocivo pros meninos e pros clubes. Agora, jogador profissional de fora, você leva quem um cara quiser jogar e quem pagar mais. Eu não vejo problema quando o Corinthians leva vantagem ou quando leva desvantagem. Isso é meio ridículo reclamar disso, na minha opinião.
ter personalidade. Eu sou a favor de o cara defender aquilo que ele acha que vislumbra como um bom projeto para a carreira. Se o Balbuena acha que mesmo ganhando menos, no Corinthians ele vai se sentir melhor, ótimo, que acerte com o Corinthians e sejam todos felizes. Agora, se ele se vê no direito de achar que no futebol brasileiro deve ganhar muito mais daquilo que o Corinthians ofereceu e o São Paulo é uma vitória melhor para ele, que vá para o São Paulo. Acho que qualquer instituição é muito maior que qualquer jogador ou qualquer proposta também. E eu acho que ninguém é inocente aqui, Felipe, Vitão, Vessone, Teleco, a ponto de pensar que o Corinthians nunca fez isso. E a gente que está trabalhando com isso no dia a dia, a gente conhece um pouquinho de bastidores do futebol, sabe que isso acontece. Às vezes o clube X está tentando contratar um jogador, o clube Y nem está interessado nesse jogador, mas entra na parada para dificultar a vida do outro, porque são rivais. Enfim, quanto mais caro o Corinthians pagar para o Balbuena, menos dinheiro vai ter um rival para contratar, de repente, outros jogadores. Então, é normal. Se o São Paulo realmente fez isso, que foi a acusação do Edu, que a gente vai ouvir daqui a pouco, acontece também do Corinthians em relação ao Palmeiras, do Santos em relação à Portuguesa, enfim, acontece de todos os clubes para todos os clubes. Mas, pra gente não ficar falando sobre uma coisa abstrata, vamos ouvir então o que disse nessa sexta-feira pela manhã, após o treino do Corinthians, último antes da dispensa dos jogadores para o Carnaval. Os jogadores terão sábado e domingo de folga. O Eduardo Ferreira falou sobre esta tentativa do São Paulo, não sei se frustrada ou não, porque a negociação, pelo menos até sexta tarde, não havia terminado, a respeito da entrada do São Paulo na negociação de Fabián Balbuena. Estranhamente, a gente vinha conversando com o Balbuena há uma semana e foi logo acertado toda a parte com o jogador e tá meio o pessoal mesmo que tá há muitos anos no futebol fala que tá se estendendo demais esse acerto com o clube, mas como eu falei, graças a Deus ontem passou a caminhar bem. E estranhamente, depois que foi falado, saiu na imprensa pelo clube, primeiro pelo clube de lá, depois eu confirmei aqui no dia seguinte, apareceu o São Paulo no meio, não sei por qual motivo, que logo depois de um dia, veio aparecer. E eu queria aqui agradecer muito o empresário e principalmente o atleta. O atleta sequer ouviu, sequer se manifestou para tentar alguma coisa a mais com o São Paulo e vir jogar esse valor pra gente para tentar algo a mais. Então quero aqui, não sei se vai dar certo ou não, mas deixar já aqui um agradecimento, um homem de verdade, Balbuena, Fabián Balbuena, por tudo que aconteceu nos últimos dias. É triste um clube desse tamanho. O São Paulo é um clube não grande, como o Corinthians é um clube grande também, mas tentar fazer esse tipo de negociação onde já sabendo pelo clube e por nós já estaria praticamente tudo concretizado. Mas isso não tem nada a ver com o que vem acontecendo com o Libertad. Queria agradecer também ao Libertad pelo que vem tratando com a gente. É uma coisa deles lá que estão pondo dificuldade nos pagamentos. Então vamos esperar que, como eu já falei, entre hoje e segunda a gente se resolva tudo. Chegou a haver um leilão por causa dessa oferta São Paulina, Edu? Sim, chegou sim. Por parte do clube, do empresário, porque você agradeceu os três, né? Agradeço ao empresário e mais ainda ao atleta. E aí, Teleco, antes de passar pra você, eu só não entendi uma coisa. O Edu, ao mesmo tempo, confirmou que teve leilão, que a entrada do São Paulo fez com que a negociação se tornasse um leilão, mas ao mesmo tempo agradeceu ao Balbuena e ao seu empresário por não ter aumentado o preço. Mas no leilão, não é exatamente isso que acontece, aumentar o preço, Teleco? O que eu ouvi é que o Corinthians ia comprar 90% por $1,5 milhão e parece que teve que comprar 100% por $1.650.000. Lógico, como toda negociação, não só do Corinthians, como de qualquer clube, é uma confusão, a gente só descobre depois. O salário, pelo jeito, ficou o mesmo. E aí, Vessone, o que você acha de toda essa polêmica? Um pouco de tudo que vocês falaram mesmo. Isso é meio normal no futebol, se é certo ou errado, isso é normal, é a lei de mercado. O que acontece em duas situações engraçadas nesse sentido. A primeira é de que muitas vezes um clube, como você lembrou, entra só para encher o saco do outro e para que o outro gaste mais. Uma vez o Andrés falou que entrou numa renovação com o Ganso, na tentativa de Ganso, para que o São Paulo pagasse mais de salário para ele do que
pagaria. Então ofereceu lá um valor e o São Paulo teve que cobrir para não perder o jogador, etc. E teve que pagar mais. Isso acontece. Outra coisa que eu acho inusitada nesse sentido é que muitas vezes um clube ele diz que tem interesse num determinado jogador, que muitas vezes nem tem tanto interesse, mas que é para outro comprar. Ele já diagnosticou que o jogador não é legal, que ele não vai curtir o jogador, só que mesmo assim ele mantém uma certa novela para que outro se interesse e esse outro gaste dinheiro por um jogador que não vale na visão dele. Então assim, tem muita coisa no meio do futebol, nesses bastidores, que a gente realmente não fica sabendo, e já aconteceu, por exemplo, ao contrário. O Tóbio, por exemplo, o zagueiro, foi oferecido para o Corinthians e o departamento de estatística do Corinthians analisou e disse, ele é muito lento, ele não vai dar certo no futebol brasileiro, etc. E aí mesmo assim o Palmeiras foi lá e pegou. E aí no final o Tóbio demonstrou aqui no Brasil ser lento mesmo, tanto que já foi embora, o Palmeiras já liberou ele. Então é muita coisa, é muita historinha no futebol e são histórias que no final a gente sabe pouco. A gente deve saber uns 10% do que está acontecendo no dia a dia em relação a essas histórias. Teleco, Vitão, algo a acrescentar sobre o assunto Balbuena, Corinthians e São Paulo? Apenas o fato que ele não é do mesmo nível do Gil e não é um jogador tão rápido também como era o Gil, mas o mercado não tem tantas opções. No Brasil não tem outro zagueiro igual o Gil, na minha opinião seria a declaração brasileira. Dessa vez eu acho que a reposição foi, dentro do que é possível, foi uma boa aposta. Eu tenho a impressão que, inclusive, essa reposição é mais para quando sair o Felipe, né? Tem mais um jogador também, pelo menos é jovem, tem só 24 anos e pode aí suprir a necessidade quando sair o Felipe. Afinal, essa compra por 13 milhões, né, do Felipe, acho que foi justamente para isso. A única coisa, só uma coisa, Belo, é ruim que ele é um jogador de seleção, nesse ponto é ruim, porque vai desfalcar o Corinthians em data FIFA. Né? O Felipe é o zagueiro ideal, né? Quase não é expulso, não se machuca, aguenta jogar 2 seguidas e não é selecionável. Né? Chegamos no ponto do calendário que tem que torcer para o jogador não ser convocado. E o Corinthians está na conta do chá, né? Já que o Iago, que era o reserva, virou titular. Chegando mais um, precisaria de pelo menos mais um zagueiro. Eu não vejo no Rodrigo San, nos zagueiros que jogou a Copa São Paulo, alguém pronto para entrar no time agora. Eu não sei se o Vessone, o Belo, o Teleco, que acompanham também a base, tem uma informação de outro zagueiro. Eu não vejo no elenco hoje, precisaria de mais um, pelo menos. Tem o Pedro Henrique ainda, né? Vinícius Del Amor, eu acho que dá pra subir até, mas realmente precisa de mais gente experiente, por isso que trouxeram o Wilson. Tem o Pedro Henrique na base, mas ele é mais inexperiente ainda que o Iago. Se o Tite considera o Iago inexperiente pra ser titular na disputa da Libertadores, os outros menos ainda. Por isso que estão chegando esses caras mais experientes pra estarem na zaga. Não é por qualidade, é mais porque tem uma Libertadores aí pela frente. Eu nem citei o Wilson, porque eu não boto muita fé no futebol dele, sim, já é um jogador experimentado, rodou 808 clubes, enfim, um jogador bem mais ou menos. O Wilson é outra cena da vez, ele tá aí pra se alguém machucar, né? Você falou dessas convocações aí, Vitão, olha, se você for olhar no calendário, pode ficar até 17 jogos sem jogadores que vão para as seleções, especialmente quando você contrata alguém que é destaque em algum país menor, do futebol, como Paraguai, Bolívia, Venezuela, o jogador desaparece, né? Você fica 17 jogos fora, praticamente te mata no Campeonato Brasileiro. Eu queria falar só uma coisa. Eu fiz uma matéria no começo do ano em relação ao Guerreiro. Ele perderia o ano passado, se ele ficasse o ano inteiro no Corinthians, 24 jogos, e ainda ele tomou uma suspensão de 3 jogos, ele ficaria 27 jogos de cara, o que dá mais de 1/3 dos jogos do Corinthians no ano. E esse ano, Vessone, tem a Copa América centenária, né, como teve a Copa América ano passado, mas tem bem mais jogos de eliminatórias do que teve ano passado, que foi apenas o início. Então essa conta que vai dar mais jogos ainda. Antes da gente mudar de assunto e falar de um jogador que assinou contrato hoje com o Corinthians e vai disputar a posição para ser titular no ataque, veio para ser titular no ataque, chegou uma hora boa do programa, uma hora ótima do podcast Mão, a hora que o ouvinte ama, que é a hora, claro, do prêmio, a hora de você ganhar. Você que acompanha a gente, ganha prêmio
todo programa. Durante 2016, você que ouve o podcast Timão vai ganhar prêmios todo programa, ou seja, 2 vezes por semana. E quem ganhou a petisqueira do Timão, a petisqueira da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, na Rua São Jorge 777, foi o João Gabriel. Atenção, João Gabriel, a arroba dele é @João_Gabriel_. Mas claro, a gente vai entrar em contato contigo e você pode buscar a sua petisqueira na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. É só aparecer lá, leva o RG, mostra o seu nome pro Nelsinho e você leva essa petisqueira oficial do Corinthians, da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. O João Gabriel, que escreveu com a hashtag podcastmão51, pedindo a petisqueira, falando que ouve o @podcastmão na internet, ganhou essa super petisqueira. João Gabriel, e você que está acompanhando a gente, não vai ficar na mão não, porque a partir de agora você participa pelo Twitter com a hashtag podcastmão52, que é o número desse programa, hashtag podcastmão52, e você está concorrendo a uma tábua para churrasco. Atenção, no carnaval muita gente vai fazer churrasco, de repente a sua tábua de churrasco pode ter o símbolo do Corinthians, oficial da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. Para concorrer a essa tábua de churrasco do Corinthians, escreva no Twitter: quero ganhar a tábua de churrasco, quero ganhar o prêmio, quero ganhar o brinde. Pode escrever à vontade aí o que você quer ganhar do Podcast Mão, contanto que tenha a hashtag podcastmão52, e você concorre a essa super tábua de churrasco da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, Vitão. Agora, Belo, o Nelsinho, um abraço pro Nelsinho Neves que nos ouve. O Nelsinho, com aquela barriguinha de chopp dele, você acha que ele usa muito a petisqueira e a tábua de churrasco ou não? Não Quantos à toa, ele colocou como os primeiros prêmios aqui do ano, né? Primeiro a petisqueira e depois a tábua de churrasco. Olhando para aquela é o que ele mais usa. Logo vai vir a caneca também. Tem umas canecas bonitas lá na loja. Bom abraço, tem caneca, Nelson. Tem copo, tem taça de vinho. O Nelsinho usa tudo. Só não tem engove não tem lá. Pouco a pouco ele vai disponibilizando e a gente vai colocando aqui no Podcast Mão como prêmios para os ouvintes. Fala, Teleco. Então, também queria avisar para o ouvinte que mudou com pediu desconto essa semana, né? O desconto de 20% em todos os produtos. Eu não pago mais, já paguei muitos 20%. Então, olha, a gente conversou aí com o Nelsinho e ele falou o seguinte: você tem que chegar agora no caixa e falar: sou fã do Romero e por isso eu mereço 20% de desconto. Como é que é o negócio? Você tem que chegar lá e falar o quê? Sou fã do Romero e só por isso mereço 20% de desconto aqui na mega loja Timão do Parque São Jorge. Até a quarta-feira de cinzas, pode ser, Teleco? Tudo bem. Até a quarta-feira de cinzas, então. Até a próxima quarta. Deixa eu pegar que dia do mês que vai cair a quarta-feira de cinzas, a não ser que vocês saibam de cor aí. Que dia do mês que cai a quarta-feira de cinzas, no dia 10, é isso mesmo? Dia 10 de fevereiro. Então até dia 10 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, quem aparecer na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge e falar: sou fã do paraguaio Ángel Romero, sou fã de Romero, ganha 20% de desconto em todos os produtos da loja. No outro podcast teve gente que veio me perguntar: é só na camisa, é só na caneca? Não, qualquer produto. Se você comprar um produto de R$100, você paga 80. Um produto de 200, você paga 160. Um produto de 10, você paga 8. 20% de desconto em toda a loja. Já viu uma promoção destas, Felipe Facincani? Não, e eu sou fã de Ángel Romero. Pode ir lá então já e concorrer não, e ganhar esses 20% de desconto. O nosso Felipe Facincani é só aparecer na Rua São Jorge, número 777. O Vessone é fã de Ángel Romero, né não, Rodrigo Vessone? Maior paraguaio da atualidade. Vessone o ex-verdadeiro falso 9, que perdeu um golzinho ontem pra fazer 1-0, que eu não vou cornetar, porque eu jamais corneto e cornetei Ángel Romero. Num baita lançamento do Rodriguinho. Agora o Vessone está um homem de poucas palavras hoje. O que acontece? Está preocupado com o carnaval, Rodrigo Vessone? Não é que onde eu estou tá muito barulho, também não quero ficar atrapalhando o podcast hoje.
Estou gravando direto da redação do Diário Lance e tá muito barulho aqui, só não quero atrapalhar tanto. Não, você jamais atrapalha, você nunca atrapalha. E eu falei de preocupação naval já como gancho pro próximo assunto, porque hoje assinou o contrato o centroavante André. Assinou contrato com o Corinthians pelas próximas 4 temporadas e foi liberado para o Carnaval, assim como os demais jogadores do Corinthians. Retorna apenas na segunda-feira. Alguma preocupação extra com o André, Teleco? Eu acho que as águas vão rolar, caneca cheia, eu não quero ver sobrar. Que isso, Rodrigo Vessone, Vitor Guedes, André já assinou contrato com o Corinthians. Vou resumir a minha opinião. Não contrataria. Olha só, Vessone concorda com o Vitor? Não, eu discordo do Vitor, acho que foi uma boa contratação, não foi a melhor de todas, a gente ainda vai falar dele, que para mim eu considero a melhor, que é o Giovanni Augusto, mas eu acho que vai ser muito útil. Ele, com a cabeça no lugar, ele já mostrou que é muito bom jogador. Foi o que aconteceu ontem não, foi o que aconteceu no Atlético no Sport. Ele com a cabeça no lugar foi muito bem, jogou muito bem, foi o segundo ou terceiro artilheiro do Brasileiro. Eu acho que ele vai ser muito útil ao Corinthians. E aí, Teleco? Eu acho que dentro do que tinha disponível no mercado brasileiro, é um dos melhores, né? Tanto o valor como a característica, né? A gente vai ter que esperar para ver no campo. Só o tempo vai dizer, né? Assim como aconteceu com o Wagner Love. E o último assunto a ser tratado nesse podcast Mão 52, que para um feriado de carnaval já tá bom demais, Corinthians volta só quinta-feira a campo, e a gente vai gravar um outro podcast mão antes disso, então a gente vai falar mais da partida contra o Capivariano, quinta-feira na Arena Corinthians, no próximo programa. Último assunto, eu não sei qual é, porque eu não entendi. Nas nossas reuniões de pauta, o Teleco colocou time para domingo. Mas domingo o Corinthians não entra em campo, Teleco? Time para domingo vai ser a Gaviões da Fiel, ou não? Ah, no Carnaval, escola de samba, tá certo, Teleco. E você tem a escalação? Eu tenho, vai ser um especial de 3 horas. Não, vai todo mundo... Por falar em especial de 3 horas, por falar... de sexta para sábado. Para quem tá ouvindo, eu não sei o dia que você ouvinte tá ouvindo, eu estarei na Avenida de domingo para segunda, honrando pelo 3º ano seguido o manto vermelho e branco da Leão de Itaquera. Mas boa sorte pros amigos que desfilam na Gaviões, na Camisa 12, no Pavilhão, enfim. Tem corintiano em todas as escolas, na Mocidade Alegre, no Vai-Vai, até na Camisa Verde e Branco, que foi fundada por corintianos. Mas eu posso estar comemorando no domingo, Vitão, ou não? Você aprova? Carnaval pode beber, comemorar o dia que você quiser, meu garoto, tá tudo liberado. Por falar nisso, Vitão, tem um assunto que os nossos ouvintes estão ansiosos para ouvir você comentar. Você critica a saída de Alexandre Rodrigues do Corinthians para ir jogar no Chelsea? Não, eu critico desde o começo a contratação de Alexandre Pato. Tudo que foi feito posterior a isso é minimizar o prejuízo. De graça, não pagando salário, é lógico que não é o melhor mundo, melhor era vender, mas qualquer coisa que minimize o prejuízo, Alexandre Pato não tem condição nenhuma de vestir novamente a camisa do Corinthians. Então, que vá pro Chelsea, que vá pro Raio, pro Parque. Da primeira liga, não, São Paulo tá certo. A gente, enquanto ouve a opinião de Vitor Guedes, ouve também a reunião de pauta do Lance com o nosso Rodrigo Vessone, e que deve ser quente para discutir os assuntos do Carnaval. Eu vou ficando por aqui. A gente, claro, vai ter outro podcast antes da partida do Corinthians contra o Capivariano na quinta-feira, como eu disse, no início da semana que vem, quando os jogadores também estiverem de volta aos trabalhos. Então me despeço do Rodrigo Vessone, que vai trabalhar muito nesse Carnaval, né, Vessola? É isso aí, você flagrou bem, que já estava uma discussão pré-Carnaval. Mas é isso, um grande abraço e até a próxima aí. E corações no ar pra você, Vitor Guedes. Bom Carnaval e cuidado, hein? Com parcimônia. Aqui é Corinthians, sem coração no ar. Um abraço a todos, bom Carnaval e boa vitória do Timão na quarta-feira. Valeu, Teleco. Um abraço pra você e até o próximo programa. Um abraço a todos e vai, Corinthians.